Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo top. Eu trago para você agora a mídia esportiva falando a respeito do Flamengo. Rapaz, agora o Flamengo vai estar enfrentando novamente o Cruzeiro e o Flamengo tá com moral contra o Cruzeiro no Brasileirão e na Copa Libertadores da América. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, aqui embaixo tem uma aba de produtos preparada especialmente para você. Visita nossa aba de produto, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e se gostar também, deixa aquele hypezinho para fortalecer o nosso trabalho aqui dentro da plataforma. Depois do ótimo jogo de quarta-feira no Maracanã, Cruzeiro e Flamengo voltam a se enfrentar na noite deste sábado, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Como você sabe, o time carioca derrotou a equipe mineira por 2-1 no Rio de Janeiro, conseguindo assim avançar às quartas de final da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro está fora, o Flamengo segue na busca do seu quinto título da maior competição do continente sul-americano. E nesse jogo da noite de sábado, tudo indica que as perspectivas para o Flamengo possam ser bem interessantes. E por quê? Embora o Cruzeiro faça uma promoção, já tem aí mais de 30 mil pessoas garantidas ao seu lado torcendo pelo time celeste, o Cruzeiro tem terça-feira um jogo para ele bem mais importante. Como não tem chances, além de matemáticas, digamos assim, no Campeonato Brasileiro, devido ao mau começo, antes da chegada do técnico Arthur Jorge, ainda sob o comando do Tite, o Cruzeiro ele priorizará, naturalmente, ainda mais agora que saiu da Libertadores, a Copa do Brasil. E terça-feira o adversário é o Atlético Mineiro, seu grande rival. Então a tendência é o técnico português, priorizar o jogo de terça-feira. É possível que ele não coloque todos os seus titulares e sua força máxima contra o Flamengo. E se isso acontecer, evidentemente, as possibilidades rubro-negras ficam maiores, pelo menos na teoria. Mas todo cuidado é pouco. O Cruzeiro colocou um time misto, ou quase reserva, contra o Corinthians fora de casa em São Paulo, domingo passado pela Série A, e venceu. O elenco é bom. E o Cruzeiro pode sim, claro, mesmo com desfalques, derrotar o atual campeão brasileiro. Mas entre jogar contra o Cruzeiro completo, imobilizado, como foi nos dois confrontos de Libertadores, enfrentar um Cruzeiro pensando no Atlético, a segunda opção é bem melhor para o Flamengo. Tudo isso na teoria, né, gente? Futebol não tem lógica, mas tentando analisar aí as perspectivas desse jogo. E o Flamengo, por sua vez, não tem motivo nenhum para ficar preservando jogadores, porque ele só voltará a jogar depois do compromisso dessa noite de sábado, no outro domingo, dia 30, contra o Botafogo, 4 da tarde, no Maracanã. Diante disso, um cenário que pode ser interessante para o time comandado por Leonardo Jardim. E você pode aproveitar as odds da Vai de Bet Amarelinha do Brasil. E a dica é a seguinte: se neste duelo entre Cruzeiro e Flamengo, na noite de sábado, no Mineirão, Arrascaeta finalizar pelo menos uma vez, a odd que estava em 1,50 vai para 2 por real apostado. Confira nos stories o link para você criar sua conta na Vai de Bet e aproveitar essa e outras odds interessantes na Amarelinha do Brasil. Jogue com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos. E o Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Leonardo Jardim, que chegou no Mineirão contestadíssimo, sai muito fortalecido do confronto. E no meio disso, ele ganha do Vitória no Brasileiro, ele atropela o Mirassol fora de casa, ele vê a distância para o Palmeiras reduzir. Ele vai ter, nas próximas 2 semanas, meios de semana livres, enquanto, por exemplo, o Palmeiras vai estar disputando confronto contra o Santos na Copa do Brasil. O Flamengo já caiu. Não estou dizendo para você, nossa, maravilhoso, hein? O Flamengo caiu na Copa do Brasil. Uhul! Não, péssimo. Caiu pro Vitória no primeiro confronto, péssimo. Mas, fazendo uma limonada desse meio limão, você vai ter semanas livres para o Flamengo descansar enquanto a Copa do Brasil estiver rolando na sua fase de quartas de final. Não há a menor dúvida de que o Flamengo tem o melhor elenco do continente. Não há a melhor dúvida de que o Flamengo tem as melhores peças, os maiores talentos, tem um bom treinador na beira do campo e tem de novo o favoritismo na Libertadores da América. A gente não viu nessas oitavas de final nem ninguém jogar mais futebol do que o Flamengo jogou ontem, por exemplo, nos primeiros 45 minutos no Maracanã. A gente não tem outras equipes com o mesmo investimento, com o mesmo poderio. Então, Jorge, acabou, entrega as taças, o Flamengo vai ser campeão. Não é isso. Esse mesmo Flamengo poderosíssimo ano passado quase caiu nos pênaltis por Estudiantes nas quartas de final, sofreu na última meia hora um inferno contra o Racing depois da expulsão do Plata, porque tem isso, né? O jogo
Pode fugir da mão num erro de arbitragem, ou num acerto de arbitragem, numa expulsão, numa decisão ruim, uma tomada de decisão ruim de um jogador do seu time. Libertadores, meu amigo, não tem moleza não. Mas, de novo, o Flamengo é o favorito da bagaça aí, não tem muito pra onde correr. Tem que bater os caras, é isso. Quer ser campeão da Libertadores? Tem que tirar os caras. Quer ser campeão brasileiro? Não pode deixar os caras chegarem, como o Palmeiras está permitindo, perdendo pontos e perdendo a gordura que tinha. É isso aí, bichão. Flamengo é isso aí. Flamengo hoje, puxa saco, é flamenguista. Vocês sabem que eu não sou. Quantas vezes eu fui para arquibancada do outro lado, onde estava a torcida do Flamengo, estava ali, eu estava do outro lado. Mas é realidade, galera. A realidade é essa. O Flamengo continua sendo o time a ser batido no continente. Continua sendo o favorito. O favorito é uma coisa, campeão é outra. Nem sempre o favorito ganha. Pode ser que o Flamengo não ganhe. Na Copa do Brasil já caiu. Mas é candidato. É um baita candidato. De novo, Cruzeiro e Flamengo neste sábado, 8h30 da noite, em Mineirão. E é uma decisão para o Flamengo. Para o Cruzeiro não, porque o Cruzeiro não tem grandes ambições no Campeonato Brasileiro. Mas para o Flamengo é. Mengão é vice-líder, está nessa caçada aí ao Palmeiras e tem que vencer o Cruzeiro. Cruzeiro que é o seguinte, tem jogo semana que vem contra o Atlético pela Copa do Brasil. Então o Arthur Jorge deve rodar o elenco. E o Flamengo também, só que o Flamengo tem aquele elenco que a gente conhece e vai para o Mineirão para buscar a vitória. E tem um detalhe da rodada, hein? Teremos Palmeiras e Vasco. E se o Vasco vencer, a torcida do Flamengo não vai ficar triste. Saudações. Mais cascudos, tá? Mas acho que o Cruzeiro tem caras que deveriam ter jogado mais. Gerson, Matheus Pereira. O esquema do Arthur Jorge tá afundando o Caio Jorge. O Caio Jorge não toca na bola. O menino que me aposentou, qual é o nome dele? Wesley. O Wesley também? Rapaz, me deu um drible lá, depois que eu tô deslizando no campo até agora. Fluminense e Corinthians. Mas ficou naquilo lá também. Ficou aquilo lá. A gente esperava muito mais. O Wesley, poxa, ontem foi dominado do início ao fim pelo Emerson Royal. A própria zaga, o Fabrício Bruno não fez o jogo que se esperava dele. Errou muita saída de bola, né? E perdeu em velocidade. Ele que é muito rápido, realmente ele é um zagueiro diferenciado em termos de velocidade. Então, assim, perdia duelo. E o Cruzeiro perdeu uma peça que, aparentemente, assim, as pessoas acham que não ia fazer falta, o lateral esquerdo, cara. Sim, Kaique. Como não? Kaique. É o malvadão, rapaz, candidato a tudo, é o malvadão favoritaço no Campeonato Brasileiro e também um dos favoritos na Copa Libertadores da América. Talvez, né, a pedra que está no sapato do Flamengo talvez seja o Palmeiras, mas será se o Palmeiras vai ter peito para segurar o Flamengo tanto no Brasileirão quanto na Copa Libertadores da América? Perceba que se o Flamengo vencer o Cruzeiro, se o Vasco bater o Palmeiras, rapaz, o Flamengo encosta, o Flamengo chega junto aí no Palmeiras. E lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos e tem um confronto direto também com o Palmeiras. E você, torcedor, o que você acha? Será se tem como o Flamengo ser campeão brasileiro esse ano? Rapaz, tudo indica que tanto o Brasileirão quanto a Copa Libertadores vai estar no papo do rubro-negro carioca. E você, torcedor, qual a sua opinião em relação ao assunto? Deixe o seu like e também se inscreva em nosso